Bom, então já definimos de forma precisa o tema, eu dei um exemplo, e agora vamos com a formulação do problema. O problema tem que ser formulado e ele tem suas características. Quais são? Bom, afinal de contas, o que é um problema, né? O dicionário diz que o problema são várias coisas, né? É uma questão matemática proposta para que se lhe dê a solução, é uma questão não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento, é uma proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções, é qualquer questão que dá margem à hesitação ou perplexidade, por ser de difícil explicação ou resolução, ou é um conflito afetivo que impede o afeto e o equilíbrio psicológico do indivíduo. Tudo isso foi tirado de um dicionário, o Aurélio. Tá? Tudo isso é problema. Mas nós estamos interessados no aspecto amplo da palavra problema? Não, estamos interessados em problemas científicos. Então, pensando em problemas científicos, a segunda definição é a que encaixaria melhor na definição de problema que é do nosso interesse. Questão não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Falando de problema científico, então, que é o que nos interessa, nem todo problema científico tem tratamento científico. Ou seja, nem tudo é viável de ser enxergado como um problema científico. Por exemplo, de que gostam mais os alunos de engenharia mecânica? De trocadores de calor casco-tubo ou de tubos concêntricos? Isso não é um problema científico. Isso é um problema de valor, porque estamos introduzindo aí o gosto, uma apreciação pessoal. Outro problema que não tem aspecto para ser tratado cientificamente. No processo de fabricação da cerveja, se utiliza dois tipos de filtro, um feito de um mineral e outro feito de zeólitas. Com cerveja, depois da filtragem, fica com melhor sabor. Isso também não é um problema que seja passível de tratamento científico, porque, de novo, estou introduzindo um valor ao aspecto, né? O valor do gosto. Qual vou gostar mais? Qual é mais saboroso? Isso não é um problema científico. Para se realizar uma pesquisa, é necessário verificar se o problema cogitado se enquadra na categoria de científico. E aí cabe a pergunta, mas o que é um problema científico? De novo, né? A maneira mais prática para entender o que é um problema científico consiste em considerar primeiramente aquilo que não é um problema científico. Então é mais fácil identificar quando não é do que quando é. Mas há uma coisa que ajuda bastante a definir um problema científico. Um problema é de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis. Ou seja, o sabor de uma cerveja não pode ser testável. Pode ser uma variável. Eu posso medir algumas características, né, como o teor de açúcar, a concentração, sei lá, a quantidade de CO2, mas isso não é uma variável assim com um valor numérico específico, né? Dizer que, de que tipo de trocadores de calor os alunos de engenharia mecânica ou do curso de transferência de calor gostam mais. Isso não tem como medir. Isso é inviável de ser medido. Entenderam? Então, um problema é científico quando envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis, que podem ter um valor numérico com unidades. É isso que é um problema científico. Então, na hora de formular o problema científico, você tem que conseguir envolver variáveis que você vai poder testar, determinar, inferir a sua tendência para valores maiores, para valores menores, etc. É ali que surge a primeira ideia, né? Como vou formular meu problema científico? Como formular um problema científico? Bom, não é uma tarefa fácil. De fato não é. Tá? Primeiro você define o tema e depois você define o problema. Muitas das vezes aí entra a experiência mesmo. O orientador tem que ajudar nessa parte da definição do problema científico. Então não é uma tarefa fácil. É um processo criativo.
Mas além de criativo, ele envolve muita literatura. O aluno tem que ter lido os artigos científicos mais relevantes sobre o assunto, tem que ter feito a curadoria. A curadoria é aquela seleção de todo esse material que você vai encontrar na internet, nos sites de busca que a professora Lívia mostrou, e escolher aqueles que sejam do teu interesse, que ajudem a resolver teu trabalho, que estejam vinculados ao teu trabalho. E, obviamente, que ajudem a resolver o problema. Existem algumas condições que facilitam esta tarefa. Primeiro, para elaborar um problema científico, você tem que ter uma imersão sistemática no objeto. Então, você tem que cair de cara em todo tipo de informação, vídeos, palestras, a disciplina que fale sobre o assunto, etc. Estudo da literatura existente são os artigos, discussão com pessoas que acumularam muita experiência prática no campo do estudo é muito legal também. Às vezes você encontra algumas palestras na internet, hoje em dia tem muita informação. No YouTube você encontra muita informação que te ajuda a entender melhor sobre o assunto, entendeu? Você coloca e encontra palestras de alguém que fale sobre o assunto e te ajuda a você começar a pensar como elaborar esse teu problema científico. E existem algumas regrinhas, né, para formular esse problema científico. Ele deve ser formulado como pergunta. É isso, é uma pergunta. E essa pergunta tem que ser respondida. Ele deve ser claro e preciso, tá? Ele não pode ser abrangente, você não pode querer formular um problema que não está bem definido, que não está delimitado, que não está parametrizado, porque acaba que você não sabe o que estudar especificamente, ou você acha que vai responder essa pergunta e não vai responder provavelmente uma parte dessa pergunta. O problema deve ser empírico, ou seja, não deve ter juízo de valor. Não se pode dizer qual cerveja, qual filtro proporciona o melhor sabor de uma cerveja no processo de filtragem nas empresas de fabricação de cerveja. Não pode. Tem que ser uma coisa que possa ser executada experimentalmente. Estou falando mais do ponto de vista experimental. O problema deve ser suscetível de solução, ou seja, tem que ter tecnologia, material disponível e todos esses aspectos viáveis que você possa usar para resolver seu problema. Senão não adianta, não conseguiria, você não vai conseguir resolver o problema. O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. A delimitação do problema é a chave. Tá? Você tem que responder uma pergunta só e delimitada. Então, o material a ser utilizado, as condições desse material, a temperatura, a faixa de concentração, o tipo de esforço aplicado a um dado material, entre outras características. Então, é ali que está. Isso tudo te ajuda a formular o problema. E eu vou mostrar com respeito ao tema que apresentei anteriormente. Da mesma forma como comecei com uma primeira tentativa do tema, eu fui passando até uma quarta tentativa, onde o tema ficou bem mais preciso e aí ficou bem mais agradável, né? Já sabia mais claramente o que ia se pesquisar. Vou fazer a mesma coisa com o problema. Então, na minha primeira tentativa para aquele problema, para aquele tema, eu formularia a pergunta da seguinte forma. A porosidade de um leito formado por partículas esféricas, assim como as constantes viscosa e inercial da equação de Ergun, podem ser afetadas em um sistema de escoamento de leito fixo quando a razão diâmetro da coluna, diâmetro de partícula, é menor que 30? Tá vendo? Eu já coloquei algumas limitações ali. Eu vou trabalhar com o diâmetro da coluna e diâmetro de partícula com valores abaixo de 30. Tá? E eu quero saber, tá, se haverá alguma influência, tá, com essas condições na porosidade e nas constantes viscosas. Então, podem ser afetadas, tá? Aí a resposta vai ser dada nas conclusões, né? É aí que está a grande resposta. E os objetivos estão direcionados a você tentar executar ações para responder essa pergunta. Um deles pode ser, serão estudados escoamentos com razões
diâmetro da coluna, diâmetro da partícula de 10, 20, 25, pronto, ou 10, 15, 20, 25, eu vou estudar abaixo de 30, esse é um objetivo, por exemplo, específico, para você ter uma ideia como isso te ajuda. Outra segunda tentativa de formulação do problema específico, utilizando aquele tema anterior. De que forma a porosidade de um leito formado por partículas esféricas, assim como as constantes viscosa e inercial da equação de Ergun, podem ser afetadas em sistemas de escoamento de leito fixo quando a razão diâmetro da coluna, diâmetro da partícula é menor que 30? De que forma? A porosidade aumenta quando essa razão diminui, a constante viscosa inercial se torna maior, se torna menor à medida que essa razão diminui. Então, já está a formulação já me permite elaborar a hipótese, porque a hipótese é uma resposta a uma pergunta que eu faço, e a pergunta é o meu problema. Então, eu elaboro minha hipótese e o que eu vou verificar com o meu trabalho de pesquisa. Tá? Mas eu preciso definir o problema bem, claro, assim, bem definido. Isso é meio caminho andado. Tem uma outra terceira tentativa que diz: qual é a relação que existe entre a porosidade de um leito formado por partículas esféricas, as constantes viscosas inerciais da equação de Ergun, com o efeito de parede em sistemas de escoamento de leito fixo quando a razão diâmetro da coluna, diâmetro da partícula, é menor que 30? Qual é essa relação? Que aumenta, diminui, não altera nada, não tem influência. Então, estão vendo? A forma como eu defini meu problema tem uma relação com a definição do tema, tá? Mas na definição do tema, eu não em nenhum momento disse que ia utilizar razões abaixo de 30. Agora estou dizendo razão do diâmetro da coluna, diâmetro da partícula abaixo do valor de 30. Por que escolhi 30, entendeu? Por quê? Porque a literatura me ajudou a definir esse valor. Que em alguma literatura dizia que abaixo de 40 o efeito de parede se torna evidente. Outra literatura fala que abaixo de 80, outra abaixo de 60. Então, pelas dúvidas, eu não vou ficar assim arriscando, melhor bota abaixo de 30 e pronto. Aí vai ser viável, porque eu sei que com certeza em valores baixos de diâmetro da coluna e diâmetro da partícula, eu vou ter o efeito de parede. E eu vou ver como esse efeito de parede se relaciona com a porosidade, se relaciona com as constantes viscosas e inerciais da equação de Ergun e tudo mais. Isso só posso fazer se eu tiver feito a pesquisa preliminar. Se nessa pesquisa preliminar é inviável formular essa pergunta.